O caranguejo eremita caminha pelas areias costeiras, arrastando uma armadura pesada para garantir sua sobrevivência. Ao contrário de outros crustáceos, com carapaças rígidas por todo o corpo, este animal abriga um segredo vulnerável: seu abdômen é macio e desprovido de cálcio. Essa curvatura assimétrica evoluiu especificamente para se apoiar nas espirais internas de conchas de gastrópodes, permitindo que ele se fixe firmemente usando apêndices modificados chamados urópodes. Sem essa barreira física externa, o eremita se torna uma presa indefesa contra a dessecação solar e o ataque imediato de predadores ativos na linha de maré. A proteção externa desse crustáceo não acompanha seu crescimento biológico ao longo da vida, exigindo trocas periódicas de concha. Durante o processo de ecdise, conhecido como muda, o caranguejo cresce fisicamente, mas fica espremido dentro da estrutura rígida antiga. O crescimento do animal cria uma urgência contínua para localizar um abrigo maior antes que a concha atual cause danos físicos. Durante esse período, o caranguejo absorve água para expandir seu novo exoesqueleto flexível. Se ele estiver preso em uma concha pequena, essa expansão física é severamente limitada, deformando seus membros em crescimento e limitando seu desenvolvimento saudável na zona entre marés. Para selecionar a nova moradia, os caranguejos realizam uma inspeção mecânica complexa das conchas candidatas, usando suas pinças e antenas. O eremita gira a concha vazia repetidamente na areia com as patas dianteiras, inserindo as pinças para medir a profundidade interna e a ausência de detritos. Esse comportamento minucioso demonstra que a escolha do abrigo não ocorre de maneira aleatória, baseando-se em parâmetros físicos rígidos de volume e peso. O caranguejo rola a estrutura na areia para verificar se há furos ou rachaduras que possam comprometer a retenção de água necessária para manter suas brânquias úmidas fora do mar costeiro. Adotar uma concha com dimensões inadequadas resulta em alto custo energético de locomoção ou em exposição severa a predadores famintos. Quando o caranguejo habita uma estrutura pesada demais, ele se move lentamente, enquanto conchas pequenas deixam seu corpo vulnerável saliente e desprotegido na praia. A alta precisão necessária para a escolha do abrigo torna a busca individual por conchas perfeitas uma tarefa com baixa probabilidade de sucesso biológico. Se a concha for excessivamente grande, o caranguejo consome suas reservas metabólicas vitais apenas para movê-la, reduzindo sua capacidade de forrageamento e transformando-o em alvo fácil para predadores velozes da costa. O estoque de conchas disponíveis na costa depende inteiramente da taxa de mortalidade natural de gastrópodes específicos que habitam a região. Uma redução nas populações de caracóis marinhos diminui diretamente a disponibilidade desses abrigos de calcário na areia, gerando escassez severa. Essa dependência ecológica cria um ambiente de competição extrema, onde a demanda por conchas supera constantemente a oferta de recursos naturais. Os caranguejos não conseguem perfurar ou desalojar gastrópodes vivos de suas conchas devido à forte fixação muscular destes moluscos, dependendo estritamente de estruturas que já estejam vazias para garantir a sobrevivência de sua própria espécie. A busca individual por conchas ao longo da linha costeira consome tempo crítico e expõe o caranguejo a predadores terrestres e aquáticos. É comum observar aves marinhas patrulhando a areia molhada enquanto eremitas isolados buscam conchas longe da proteção segura oferecida pelas rochas. O custo em termos de mortalidade por predação torna a estratégia de busca solitária e aleatória desvantajosa do ponto de vista evolutivo. A locomoção na areia seca exige grande esforço mecânico dos caranguejos, que perdem umidade corporal rapidamente sob o sol, aumentando significativamente o risco de asfixia por dessecação de suas estruturas branquiais.
O combate direto entre caranguejos por conchas ocupadas gera ferimentos graves e perda frequente de membros, reduzindo a aptidão física de ambos os competidores. Disputas violentas envolvem o travamento de pinças, o que pode resultar na amputação de uma pata caminhadora essencial para o deslocamento do animal. A seleção natural atua contra a agressão física desmedida como método principal de aquisição de recursos, favorecendo mecanismos de resolução alternativos e mais pacíficos. A perda de uma pata reduz a velocidade de locomoção e a eficiência de escavação, deixando o caranguejo vulnerável à predação mesmo que vença a disputa física imediata. A reunião de múltiplos eremitas ao redor de uma única concha vazia deveria, em teoria, desencadear um conflito destrutivo e caótico pela posse do abrigo. Agrupamentos de dezenas de caranguejos, subindo uns sobre os outros ao redor de uma grande concha de gastrópode, sugerem um cenário iminente de violência generalizada. No entanto, a ausência de agressões severas nesses agrupamentos indica a existência de uma estrutura comportamental oculta que organiza a partilha ordenada do recurso. Em vez de pinçadas agressivas, os caranguejos mantêm uma proximidade física tolerante, demonstrando que existe um processo coordenado que regula a transição habitacional do grupo. Os caranguejos eremitas evitam o caos organizando-se em uma fila de vacância social, alinhando-se fisicamente por ordem decrescente de tamanho corporal. Essa linha de caranguejos na praia, ordenados do maior para o menor, apresenta indivíduos segurando diretamente a concha do vizinho posicionado logo à sua frente. Essa estrutura ordenada permite que uma única concha nova de grande porte desencadeie uma reação em cadeia de trocas benéficas para todos os participantes do grupo. A fila se comporta como uma estrutura social temporária e descentralizada, onde cada caranguejo reconhece sua posição de tamanho relativo em relação aos seus vizinhos imediatos na areia. A fila de vacância social só inicia a sequência de trocas físicas quando um caranguejo do tamanho exato da nova concha vazia chega ao local da aglomeração. Caranguejos menores aguardam pacientemente ao redor da estrutura grande demais para eles, sem tentar ocupá-la de forma precipitada ou violenta. Esse atraso estratégico na troca garante que a concha maior seja ocupada primeiro, liberando o espaço subsequente de maneira ordenada na cadeia. Se um caranguejo muito pequeno tentasse ocupar a concha grande, o processo falharia, pois a estrutura descartada por ele não serviria para os indivíduos de tamanho médio. Assim que o caranguejo maior assume a nova concha, ocorre uma troca em cadeia ultra rápida, na qual cada eremita migra para a concha vazia de seu vizinho à frente. Essa transição sequencial de múltiplos indivíduos ocorre em menos de 2 segundos na areia, demonstrando grande coordenação motora. A rapidez extrema desse processo minimiza o tempo em que os abdômenes moles dos caranguejos ficam expostos ao ar e ao ataque de predadores oportunistas. Essa transferência funciona como um efeito dominó biológico altamente coordenado, onde a saída de um indivíduo gera um vácuo físico imediatamente preenchido pelo próximo da fila. A fila de vacância social permite que a introdução de uma única concha nova no ecossistema melhore o abrigo de vários indivíduos de forma simultânea. Desse modo, uma única concha de caracol grande resulta no upgrade habitacional bem-sucedido de até 6 caranguejos eremitas de tamanhos decrescentes na praia. Essa alta eficiência de reaproveitamento de recursos reduz significativamente a pressão competitiva geral sobre os estoques limitados de calcário no ambiente costeiro. O desperdício de abrigos é reduzido a zero, pois nenhuma concha utilizável é deixada para trás na areia após a dispersão completa da fila de vacância. A aglomeração inicial desses crustáceos
é desencadeada por estímulos químicos específicos liberados na água do mar quando um gastrópode morre. Os caranguejos eremitas mudam de direção abruptamente ao detectarem o odor característico de tecido de caracol em decomposição, caminhando em linha reta para a fonte. Esse sinal químico de morte funciona como um indicador biológico confiável de que uma nova concha rígida está prestes a ficar vazia e disponível para ocupação. As antenas dos eremitas possuem receptores altamente sensíveis a compostos de nitrogênio e cálcio, permitindo que eles rastreiem o odor a dezenas de metros de distância na praia. Os caranguejos utilizam sensores táteis especializados em suas pinças para medir com precisão o volume interno e a textura das paredes da concha vazia. Esse comportamento é visível quando a pinça maior do eremita explora detalhadamente a abertura interna de uma concha de gastrópode sob a água rasa. Essa avaliação tátil minuciosa impede que o grupo inicie uma fila de vacância ao redor de uma concha que apresente obstruções internas ou danos estruturais invisíveis. Os mecanorreceptores nas pinças detectam variações micrométricas na espessura do calcário, garantindo que a nova moradia ofereça proteção contra mandíbulas esmagadoras de peixes. Estudos de campo biológicos demonstram que populações de eremitas com comportamento de fila ativo apresentam menor taxa de perda de membros por predação. Análises estatísticas comparam caranguejos de praias com alta densidade de conchas e comportamento organizado com aqueles de praias com extrema escassez e alta agressividade física. A redução de danos corporais graves valida a fila de vacância social como uma adaptação evolutiva crucial para preservar a integridade física da espécie costeira. Caranguejos saudáveis e com todos os membros intactos apresentam maior sucesso reprodutivo, pois conseguem carregar fêmeas e defender territórios de acasalamento com maior eficiência mecânica. A organização mecânica desses crustáceos assemelha-se a um sistema de realocação imobiliária cooperativa, onde a saída de um único morador beneficia toda a cadeia de inquilinos. Essa analogia ilustra como uma linha de montagem reversa funciona na natureza, redistribuindo matéria-prima sem gerar perdas físicas ou desperdício de energia. Essa dinâmica prática demonstra como a cooperação egoísta gera estabilidade populacional sem a necessidade de uma autoridade central coordenadora na praia. Diferente de sistemas humanos complexos que exigem contratos, a fila de vacância dos eremitas funciona puramente através de instintos físicos e respostas rápidas a estímulos visuais e táteis imediatos. Se um único indivíduo na fila for removido por força externa ou se recusar a desocupar sua concha antiga, todo o processo de troca sequencial é interrompido. É possível observar esse travamento quando um caranguejo assustado recua para dentro de sua concha no meio da linha, impedindo a transição dos menores que aguardam atrás. A alta interdependência da fila de vacância social torna esse sistema cooperativo vulnerável a perturbações externas repentinas que quebrem a sincronia mecânica do grupo. Essa interrupção abrupta força os caranguejos menores a permanecerem em suas conchas apertadas ou a se dispersarem sob alto estresse metabólico. O mesmo sinal químico de decomposição orgânica que atrai os eremitas para a troca de concha serve de pista olfativa para grandes predadores costeiros. Polvos se aproximam silenciosamente de grupos de caranguejos reunidos ao redor de uma carcaça de gastrópode, aproveitando a aglomeração para caçar. Desse modo, a busca por segurança habitacional expõe os caranguejos a um risco imediato de morte por predação ativa durante o agrupamento físico. Polvos possuem quimiorrecepção altamente desenvolvida e associam o cheiro de caracol morto a uma abundância de caranguejos reunidos em um único ponto,
transformando o local da fila em uma zona de caça facilitada. A aglomeração física de dezenas de eremitas elimina sua camuflagem natural na areia, tornando-os altamente visíveis para predadores aéreos eficientes. Gaivotas costeiras mergulham em direção a esses agrupamentos ativos na linha de maré baixa, capturando múltiplos indivíduos expostos sem dificuldade. O custo da perda de camuflagem exige que as trocas de concha sejam realizadas com extrema velocidade para minimizar o tempo de exposição visual. Individualmente, a textura e a cor das conchas mimetizam perfeitamente as rochas e os detritos da praia, mas o movimento frenético de dezenas de indivíduos juntos quebra essa ilusão visual, revelando sua presença aos predadores. Diante de qualquer vibração mecânica ou sinal visual de perigo iminente, os caranguejos abandonam instantaneamente a fila de vacância. A passagem rápida da sombra de uma ave sobre a linha faz com que todos os eremitas se recolham e rolem passivamente na areia. Essa resposta defensiva imediata demonstra que a fila é um comportamento flexível, que pode ser abortado rapidamente para garantir a sobrevivência individual de curto prazo. A prioridade neurológica do caranguejo é sempre a fuga ou a imobilidade protetora, sendo o instinto de crescimento considerado secundário quando o risco de predação imediata é detectado pelos olhos compostos. A introdução contínua de resíduos plásticos nas praias altera de forma drástica a dinâmica de escolha habitacional dos caranguejos eremitas. Em áreas poluídas, os animais passam a adotar tampas de garrafas e tubos sintéticos descartados como abrigos alternativos na areia. O uso desses materiais sintéticos inadequados compromete seriamente a sobrevivência a longo prazo dos indivíduos, devido a falhas graves de isolamento e proteção mecânica. O plástico flutua com facilidade na água e não oferece o peso necessário para ancorar o caranguejo no fundo arenoso durante correntes de maré fortes, arrastando o animal para águas profundas e perigosas. As tampas plásticas utilizadas pelos caranguejos não possuem as propriedades físicas de isolamento térmico oferecidas pelo calcário das conchas naturais. Medições de temperatura interna em resíduos plásticos na areia exposta ao sol do meio-dia revelam condições de calor extremo que desidratam rapidamente o animal. Essa incapacidade de regular a temperatura interna limita drasticamente o tempo que o eremita pode passar forrageando ativamente fora da água costeira. O calcário das conchas naturais reflete parte da radiação solar e retém umidade por capilaridade, mantendo um microclima estável e fresco necessário para a sobrevivência do abdômen úmido do crustáceo. Recipientes plásticos profundos descartados incorretamente agem como armadilhas mortais nas quais os eremitas entram, ficam presos e morrem por inanição. É comum encontrar garrafas plásticas contendo dezenas de caranguejos eremitas mortos em seu interior, incapazes de escalar as paredes lisas do polímero. Esse ciclo de atração fatal quebra as cadeias de vacância locais ao eliminar indivíduos ativos e sequestrar conchas utilizáveis que ficam presas no lixo. À medida que os primeiros caranguejos morrem de fome dentro da garrafa, seu odor de decomposição atrai novos eremitas em busca de abrigo, que também caem no plástico liso, gerando um sumidouro populacional contínuo. A poluição por resíduos plásticos dilui a presença de conchas naturais utilizáveis no ambiente, forçando os eremitas a despenderem energia excessiva na triagem de detritos inúteis. Os animais gastam tempo crítico inspecionando pedaços de canos de PVC e copos descartáveis em praias poluídas antes de descartá-los por inadequação física. O aumento do tempo gasto na análise de materiais inviáveis reduz drasticamente a eficiência alimentar e aumenta a taxa de mortalidade juvenil das populações costeiras. A seleção natural não preparou o sistema sensorial dos eremitas
para distinguir polímeros sintéticos de carbonato de cálcio à distância, gerando desperdício de esforço cognitivo. Os caranguejos eremitas desempenham um papel vital como detritívoros nos ecossistemas litorâneos, limpando ativamente as praias de matéria orgânica em decomposição. Esse processo ecológico ocorre quando os eremitas consomem restos de algas marinhas e pequenos peixes mortos depositados na linha de detritos da maré. A preservação de suas populações e de seus mecanismos eficientes de troca de concha é essencial para manter a saúde e a higiene biológica das zonas costeiras. Ao triturar detritos orgânicos com suas pinças, os eremitas aceleram a remineralização de nutrientes, disponibilizando fósforo e nitrogênio essenciais para o fitoplâncton que sustenta a cadeia alimentar costeira. A saúde e estabilidade das populações de eremitas estão diretamente correlacionadas com a abundância e diversidade de gastrópodes vivos no mesmo recife de coral. Gráficos de densidade populacional demonstram flutuações síncronas entre caracóis marinhos e caranguejos eremitas ao longo de estudos contínuos de 5 anos nas praias. Essa interdependência ecológica estrita reforça a necessidade de proteger todo o ecossistema bentônico costeiro, em vez de focar apenas em espécies isoladas de interesse comercial. A acidificação dos oceanos, que dificulta a calcificação de conchas por gastrópodes, surge como uma ameaça indireta, mas devastadora, para o futuro habitacional dos caranguejos eremitas nesses ambientes. A fila de vacância social não representa um ato consciente de cooperação altruísta, mas sim um comportamento puramente egoísta e auto-organizado. Modelagens matemáticas demonstram que regras comportamentais simples, como seguir o indivíduo maior, geram a fila sem a necessidade de intenção social ou planejamento cognitivo. Essa perspectiva biológica desmistifica o comportamento animal, revelando como a física do ambiente e a escassez extrema moldam soluções cooperativas eficientes através da seleção natural. Cada caranguejo entra na fila não para ajudar os menores, mas para garantir que estará posicionado estrategicamente atrás do abrigo que deseja herdar assim que este for desocupado. A sobrevivência do caranguejo eremita é garantida por um mecanismo comportamental descentralizado que converte a escassez individual em uma cadeia coordenada de proteção mútua. A dispersão pacífica e imediata de múltiplos indivíduos, agora protegidos por abrigos de calcário perfeitamente ajustados aos seus novos tamanhos corporais, marca o fim bem-sucedido do processo. Esse sistema demonstra que a adaptação evolutiva pode contornar limitações físicas severas na linha de maré através da otimização comportamental do uso de recursos. A engrenagem social da fila de vacância reduz a dependência de sorte individual, permitindo que a espécie prospere em praias onde a busca solitária resultaria em extinção. Antes vulnerável, arrastando uma concha apertada sobre a areia seca da praia, o caranguejo eremita agora se encontra protegido dentro de uma concha de calcário perfeitamente dimensionada. Essa transição física imediata ocorre após a execução bem-sucedida de uma fila de vacância social auto-organizada na linha de maré baixa. Com seu novo abrigo resistente garantido de forma rápida e eficiente contra ameaças ambientais, o caranguejo eremita entra nas águas rasas da maré enchente. Essa ação resulta no desaparecimento seguro do crustáceo sob a espuma das ondas costeiras, protegido de predadores e da desidratação.